Ei, boa noite! Mais uma live, mais uma segunda-feira. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom, maravilhoso, né? Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem guardado. E eu louvo a Deus por isso. E hoje a gente vai estar com o Juninho, compartilhando um pouquinho, aprendendo um pouquinho o que é igreja, né? Oh, glória, né? Poder aprender um pouquinho mais das coisas do Senhor, sobre a palavra do Senhor. E isso é muito bom. Boa noite, Sil. Glória a Deus. Né? Vamos esperar um pouquinho até o pessoal ir entrando. Vamos aí chamando, né? Os amigos. Pra tá. Muito bom. Vou estar lá, dessa vez eu vou lá já chamando o Juninho aqui para a gente poder louvar um pouquinho. Ei, boa noite! Gente, Juninho, quero, assim, desde já agradecer, né, pela sua presença, agradecer por você ter aceito esse desafio, ter aceito, né, esse convite de estar aqui hoje repartindo um pouquinho pra gente. É um prazer muito grande. E aí eu queria que você, assim, a gente podia tocar um pouquinho o louvor antes de você se apresentar, enquanto o pessoal vai chegando, pode ser? pode sim. Vamos louvar. Peraí. Aproveitar que nós temos ao vivo hoje, né? Geralmente eu coloco um louvorzinho aqui, vai tocando enquanto o pessoal vai chegando, mas hoje a gente tem, ó, ao vivo hoje esse dom que Deus te deu. Vamos aí explorar um pouquinho. Vamos louvar, então. Iê, 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 olá. Iê, iê, olá. Iê, 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 olá. Iê, 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 olá. Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo,
será sempre minha canção. Yeah, 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 Ai, que bênção. Ai, Juninho, que bênção. Olha, esse louvor, na verdade, dá vontade de ficar em pé e pular, viu? E dançar, assim, na presença do Senhor, né? Que saudade, assim, né? Que Senhor, glória a Deus, que as coisas o Senhor já está permitindo aos poucos, né? A gente voltar para isso, né? Mas glória a Deus. Mas, Juninho, a live sempre tá aí, né? Às vezes as pessoas não podem assistir ao vivo, mas aí fica gravado. Então, assim, se apresenta aí pra gente, né? Para quem ainda vai ouvir também. Então, quem é Juninho? Bom, em primeiro lugar, obrigado, viu, Mônica, pelo convite. Fiquei muito honrado por você ter, né, me chamado e convidado para estar junto aqui. Uma alegria, Amém. ainda mais para falar de um tema tão maravilhoso, né, como esse. Eu, meu nome é Valvenargues Júnior. Juninho fica mais fácil, né? Eu moro em Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu sou casado com a Tuane, pai da Lívia. Sou discípulo de Jesus, Amém. professor de história, né? Formado em história, dou aula para ensino fundamental, ensino médio. E é isso, né? Sou apaixonado Amém. pelo Senhor, pela igreja, pelos irmãos. Essa é a minha vida, né? Amém. E um adorador que adora em espírito e em verdade. Ai, Juninho, e aí? Conta pra nós o que é igreja, Juninho? Bom, por falar nisso, você até comentou aí de que o Senhor tem permitido a gente retornar pouco a pouco, né? E, Mônica, que alegria que foi esse final de semana, desde março, foi o nosso primeiro encontro presencial, cheio de limitações ainda, é, com todos os cuidados, distanciamento, todo mundo de máscara, estranho, muito estranho, a gente não está acostumado com isso. Aquilo que gosta de fazer, de abraçar, né, de estar junto, de louvar junto, de orar uns pelos outros. Então, a gente estava limitado nesse sentido. Mas só de ver os irmãos, só de olhar, de poder louvar o Senhor olhando uns para os outros, cara, que alegria. Foi muito gostoso, né? Nós voltamos para casa assim renovados, né? Muito libertos. Amém. Glória a Deus. Que bênção. O Senhor é bom. Ai, glória a Deus. E dentro desse tema, a gente falando sobre, deixa eu só ajeitar, vou colocar aqui. E a gente falando sobre igreja, né? E é algo que tem sido muito falado. Muita gente, quando ouve essa palavra, igreja, já fica com o pé atrás, né? Não, Deus tudo bem, com o Senhor tá tudo ok. Agora, com a igreja, são tantos problemas, são tantas dificuldades, né? A igreja tem perdido um monte de coisa, tem perdido a simplicidade, já não era mais como antes, e a gente começa a ver uma série de problemas, né? E a gente está lidando com pessoas. Mas quando a gente trata de igreja, vamos conversar um pouquinho, porque a palavra fala sobre isso, né? O próprio nome igreja. A origem dessa palavra vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. E a eclésia, lá na Grécia Antiga, todos os cidadãos atenienses
eles se reuniam nessa assembleia para discutir as questões referentes à comunidade, referentes à polis grega, né, de Atenas, e tomar as decisões ali. E aí tinha sempre um arauto. Um arauto era aquele cara que gritava, que anunciava, que convocava, que chamava. Não tinha na época jornal, não tinha internet, redes sociais, então precisava do gogó do arauto. E aí ele convocava, ele chamava as pessoas para a assembleia. Então, e nem todo mundo podia participar, né? Tinham que ser filhos de pais e mães atenienses, tinha uma série de requisitos, né, para participar dessa assembleia, e era uma honra, né? Era um privilégio poder participar disso. Então, esse termo igreja, essa assembleia, essa comunidade, esses chamados para fora, isso foi essa expressão que é utilizada no Novo Testamento para designar esse povo escolhido e chamado pelo Senhor. Esses chamados para fora. E esses chamados para fora a gente pode olhar até por por duas maneiras, né? Uma, desse povo separado desse sistema do mundo, que foi chamado pelo Senhor, atendeu a voz de Deus, então é separado. E uma outra maneira também da gente enxergar isso é com a visão missionária. Os chamados para fora, além daquilo que a gente está acostumado, né, com aquela questão interna da igreja gostosa, mas tem a missão também, né, que o Senhor ele nos chama com um propósito, com uma missão. Sim. Então nós somos esses chamados para fora, né, pelo Senhor, pela graça, pela misericórdia dele. E aonde que iniciou isso aí? Quando a gente lê lá em Efésios 1, 4 e 5, diz ali que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, Ele nos predestinou antes de tudo ser criado. O Senhor já sonhou, Ele já pensou, Ele criou a humanidade com esse desejo de relacionamento, de paternidade, onde o Senhor pudesse se revelar, se apresentar a filhos. E ele cria o homem, então, né, Adão e Eva, com esse propósito, com esse objetivo. Mas o pecado tentou atrapalhar esses planos, mas a gente sabe que tudo que Deus faz é perfeito. É verdade. Ele abandonou o seu propósito. Então, não teve plano B nenhum. É tudo plano A. Então, mas Deus ele já estava dentro desse propósito, desse projeto eterno de Deus, o envio de Jesus, do seu Filho, porque a palavra fala lá em Efésios de que o Senhor ele nos elegeu para que fôssemos como Ele, como o seu Filho Jesus. A imagem e semelhança dele. Então, nós reproduziríamos essa vida, essa santidade, esse relacionamento. Mas com o pecado, né, o homem decidiu, escolheu caminhar de acordo com o seu próprio entendimento, com a sua própria visão. Mas com tudo isso, Deus ele nunca deixou de expressar a sua graça. E a gente vê lá do Velho Testamento, quando ele chama Abraão, não é à toa que ele chama Abraão. Deus ele já está preparando o terreno, preparando para aquilo de grandioso que estava por vir, né? E a partir de Abraão, ele vai formando ali um povo, né? E desse povo, daqui a pouco eles vão para o Egito, Deus liberta o povo do Egito. E ali, no deserto, a caminho da Terra Prometida, o Senhor fala para esse povo que ele estaria no meio deles. Essa é uma expressão de graça de Deus. Ele não deixou esse povo só. E para isso, mas também não podia ser de qualquer forma, porque o pecado, ele quebrou a comunhão com Deus, feriu a santidade de Deus, já não tinha mais esse relacionamento, esse vínculo, né? Um Deus santo com pecadores.
existia agora uma dívida do homem para com Deus. Éramos, então, como diz a palavra, por natureza, filhos da ira. Mas o Senhor, ele pediu ao povo ali, através de Moisés, né? Ele orientou a construção de um tabernáculo. E esse tabernáculo seria essa casa de Deus, essa habitação dele. Então, no tabernáculo, quando a gente lê lá no livro de Êxodo, de Deuteronômio, de Levítico, a gente vai ver que Deus vai estabelecendo, ele dá toda a ordem dessa construção desse tabernáculo. E aí você tem a parte do átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos é essa parte mais interna, aonde ninguém podia, as pessoas, não havia esse livre acesso. Ali estava a Arca da Aliança e a presença de Deus habitava ali nesse santo dos santos. E esse contato com esse lugar santíssimo, com esse santo dos santos, se dava meramente através de um mediador, de um sacerdote. Uma vez ao ano, ele entrava ali para oferecer colocava ali o sangue derramado da oferta do povo, para que o Senhor pudesse trazer esse perdão por mais um ano a todo o povo. Então, esse Santo dos Santos era o lugar onde estava ali, habitava a presença de Deus, né? E esse tabernáculo era móvel, né? Então, ele simbolizava essa presença de Deus no meio do povo. Mas não se tinha mais esse livre acesso. O Espírito Santo, ele tinha uma função definida, assim, específica. Ele não habitava, não tinha essa habitação, como hoje nós entendemos, né, que Sim. nós somos do Espírito, ele está dentro de nós, ele habita dentro de nós. Naquele contexto ainda não, o Espírito Santo não tinha sido derramado à terra, ao povo. Então, ele vinha e cumpria uma missão de Deus, no sentido de comunicar aos profetas, aos sacerdotes, como diz lá em Hebreus, né? Hebreus fala isso, em Hebreus 1, que havendo Deus outrora falado aos pais, através dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, toda a comunicação, esse contato de Deus com o homem, ele era limitado, né? Mas a presença de Deus se fazia ali através desse tabernáculo, ali no Santo dos Santos. Logo depois foi construído o templo com a mesma estrutura, né? O átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. E é interessante que quanto mais se aproximava do Santo dos Santos, no tipo de construção, mais precioso era o material utilizado, né? Que representava esse temor, né? Da presença de Deus. Então, o Santo dos Santos era todo em ouro, material precioso. Bom, enfim. E aí, finalmente, chega o tempo em que Deus envia seu Filho, o Verbo. João 1,14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E olha que interessante, quando a gente vai no original da palavra, utiliza o termo, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Uau! Então, agora o Verbo tabernaculou. Aquela função que tinha lá no Antigo Testamento, do tabernáculo, que ele era esse local da glória de Deus, agora o Verbo agora ele encarnou. Jesus se fez homem. E aí vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então as pessoas olhavam para Jesus e viam a glória de Deus. Ele refletia, ele era essa expressão exata de Deus, como diz a palavra. E aí Jesus fez toda a obra dele, chamou 12 discípulos, fez uma obra tremenda, grandiosa, operou milagres e cumpriu a sua missão. Ele morreu, ressuscitou e foi exaltado. E antes dele ser exaltado, os discípulos ficavam apreensivos. E agora, como vai ser?
Nós largamos tudo para te seguir. Você tem nos ensinado tanto, olha quantos milagres estão acontecendo. Você vai embora, como é que a gente vai ficar? E Jesus disse para eles, ó, convém que eu vá. Lá em João 16, ele fala assim, né? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então Jesus ele deixa essa promessa de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele iria, mas seria enviado o Espírito Santo de Deus, seria derramado àqueles homens, né, aquelas pessoas. E essa promessa se cumpre. Jesus ele é exaltado, é levado aos céus, e em Atos 2 fala no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, e aqueles discípulos de Jesus ali, que oravam e aguardavam de Jerusalém, eles não tinham ideia o que ia acontecer com eles. Eles só estavam obedecendo. Jesus falou, ó, fiquem em Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E eles começaram a orar, mas sem ter ideia realmente de como seria isso. Agora, sem a pessoa de Jesus. E Jesus ainda tinha falado com eles o seguinte, de que vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, em Atos 2, isso se cumpre, e eles eram cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em outras línguas, aquilo ali chama a atenção das pessoas, o que está acontecendo, perguntas, alguns questionam, dizendo que eles estavam bêbados até, e aí Pedro, cheio da autoridade, o mesmo Pedro que tinha negado a Jesus um pouquinho antes, esse mesmo Pedro, agora cheio de autoridade, ele começa a falar sobre Jesus e diz ainda, esteja absolutamente certo, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, olha a coragem de Pedro, né? E ali aquelas pessoas ali recebem dessa palavra e Pedro fala, então, ó, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse dom do Espírito Santo que foi derramado não era apenas para aqueles 12 ou para aqueles que estavam reunidos naquela casa. Essa promessa é para todos os que recebem a Cristo, né? Todos aqueles que são aqueles que são convidados, que são feitos filhos de Deus e recebem agora esse poder para ser testemunhas. Então, as pessoas começaram a receber do Espírito Santo. E lá em Atos 2, cara, há algo lindíssimo, que é o que Deus estava operando. Como que as pessoas iam recebendo de Jesus e elas iam tendo a necessidade de se reunir, de se ajuntar, de compartilhar. E você imagina, gente, você recebe o Espírito Santo, algo grandioso acontece dentro de você, você não consegue ficar guardando só para você. Verdade. Você tem que contar, você tem que repartir. E aí, daqui a pouco você conhece alguém que está vivendo também uma experiência nova. E aí você começa o quê? A compartilhar. E há esse desejo, essa necessidade, e mais do que isso. Jesus já tinha estabelecido isso. Jesus já tinha preparado, isso estava no coração de Deus, a igreja. Então, queridos, a igreja não é uma organização. A igreja não é uma construção. A igreja não é meramente um grupo social, um ajuntamento de pessoas, mas a igreja é um organismo vivo. Vivo, dinâmico, intenso, é um corpo. Olha que interessante, gente. Jesus ele falou também, antes de ir, lá em João 14, ele falou assim que obras maiores vocês farão. Cara, lê a história de Jesus. Você consegue se imaginar fazendo obras maiores do que Jesus fez? Nossa. Parece muito distante. Além, é muito além. Muito além. Mas olha que legal. Jesus é o verbo, Deus encarnado. Ele escolheu se fazer homem. Ele estava limitado, então. Deus ele é onipresente.
Mas Jesus aqui na Terra, ele estava preso ao tempo, ao espaço, a um corpo. Ele não podia estar em todos os lugares, né? Então, mas Jesus fala assim: vocês farão obras maiores. Por quê? Porque a igreja que ele estabeleceu, a palavra diz que é o corpo dele, é o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo que está presente na terra. E agora, essa vida de Deus, essa graça, essa glória de Deus, ela foi revelada a cada um de nós, a todos os filhos. E agora esses filhos, eles estão espalhados por todo canto, por toda a terra. Então, tudo aquilo que Jesus fez e operou, ele deu autoridade para que nós também possamos fazer. Uau. De termos, de expulsar demônios, de declarar vida, de abençoar. Ele deu exemplo. Aí ele falou, agora vocês façam. E aí, Mônica, pensa, um monte de Jesus espalhado pela terra. Enquanto a gente está olhando aqui, imagine quantas coisas estão acontecendo que a gente nem tem ideia, nem tem noção da graça e do poder de Deus. Né? Amém. Juninho, assim, ouvindo você falar, eu confesso que é a primeira vez, assim, que eu ouço desse jeito, assim, para mim tá sendo muito esclarecedor e eu tô fazendo uma viagem. Me faz, assim, refletir em muitas coisas. Quando você diz, assim, né, lá no começo, quando você falou que a igreja é o significado lá no hebraico, né, que você falou, ou no grego? No grego, né, que é chamado para fora. Ai, é uma viagem, talvez, o que eu vou falar, mas foi o que me veio no meu coração. Tipo assim, saber que foi o que Jesus fez. Olha lá, tipo assim, Pedro estava passando, pescando, e aí Jesus falou, vem, Pedro. Tipo assim, vem pra fora, sai dessa sua vida aí, cara, vem. E aí Jesus viu a Mônica um dia lá e falou, Mônica, sai pra fora. Vem cá, minha filha. Vem cá refletir a minha glória. Juninho, sai pra fora. Então, assim, uau, isso tá borbulhando dentro de mim, porque olha que revelação, gente, que tremendo que Deus nos chamou para fora, para viver a vida de Cristo Jesus. E, eu achei tremendo isso. E outra coisa também, assim, que eu vi enquanto você estava falando, assim, minha viagem, né, se eu estiver errada em alguma coisa, você pode até me corrigir nessa minha viagem aí, do que Deus está falando aqui no meu coração, no que está queimando. Quando você fala assim também, tabernáculo de Deus, habitava ali, Deus habitava no tabernáculo. E é interessante porque quando Deus habitava ali no tabernáculo, não tinha ninguém. Era o tabernáculo construído, que Deus mandou construir, mas não tinha ninguém. Era Deus que havia ali. Então, como você falou, uma vez por ano, alguém entrava ali para, né, fazer algo que Deus tinha falado para fazer. Então, o sacerdote entrava ali. Então, assim, achei tão tremendo isso, Juninho, porque, assim, Deus, de fato, não nos chamou para viver em templos feitos por mãos humanas, assim, por pedras, por tijolo. Mas Deus nos chamou para ser esse templo. Olha que tremendo! Tipo assim, olha, sabe aquele templo, como Jesus foi, né? Como você falou, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Então, tipo assim, agora, Jesus, você pode ter Jesus. Né? Ele deixou o Espírito Santo, ele fala que ele habita em nós. Então, hoje, olha que tremendo, tipo assim, ó, sabe aquele templo, né, que só eu habitava? Então, eu continuo ainda fazendo isso, só que em você. Você, esse templo que agora eu habito. Então, assim, Deus está habitando aqui, Deus está habitando aí, e Deus pode habitar em você, gente, em qualquer um, né, que queira, assim, deixar Jesus entrar, ele pode habitar, fazer de você esse templo. Eu achei tremendo. Mas, assim, só para falar minha viagem, não sei se tá fazendo sentido aí, se é isso mesmo, qualquer coisa pode me corrigir, pode... Não, você falou
você estava falando aí do Vem para Fora, veio à mente aqui, Gente, eu vou tirar esse brinco aqui que dizem que tá fazendo barulho, pra ficar mais fácil. Pode falar, Juninho. me veio à mente aqui a história de Lázaro, né? Jesus chamando Lázaro que estava morto. Uau! A gente pensa que nós estávamos nessa condição, espiritualmente mortos, separados de Deus. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Todos nós nascemos dentro de um contexto pecaminoso, né? A nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas o Senhor, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos chamou e ouvindo essa voz do Senhor, nós agora temos vida, né? Amém. E, Amém. e eu estava falando que a igreja, ela não é uma organização, mas ela é um organismo vivo, porque Deus, ele está habitando em nós, é esse corpo de Cristo. E, e é interessante quando a gente pega o livro de Efésios, ele é muito legal, que eu vejo como é o livro da igreja, é uma carta e Paulo ali com uma revelação tremenda acerca do que é a vida em igreja, como igreja. E ainda mais quando a gente vê o desenvolvimento histórico da igreja, naquele início, e esse exemplo em que eles viviam repartindo tudo que tinham, de casa em casa, na comunhão, no partir do pão, na palavra, as pessoas se convertiam, a igreja caía na graça do povo. Isso não é algo que ficou lá atrás. Isso é um exemplo a ser vivido, a ser seguido e totalmente possível, porque é o mesmo Espírito que habita em nós hoje. Mas desde aquele início, a gente vai vendo no Novo Testamento os problemas que existiam na igreja, que iam surgindo. E as cartas de Paulo tratam de situações que apareciam. E é interessante que a gente começa a ler e fala assim, olha, Paulo parece que está falando nos dias de hoje. É tudo muito atual, né? E graças a Deus por isso, porque traz essa orientação maravilhosa, né? Para as situações que a gente passa, para que a gente vive. E aí no livro de Efésios, ele fala sobre a igreja, e logo no capítulo 1, nos versículos 22 e 23, aí Paulo fala que Deus. Deixa eu ler aqui, que fica melhor. Que ele fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ter cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, olha que legal que trata aqui. Jesus como cabeça e a igreja, nós como corpo. E esse corpo, ele está dizendo o seguinte, que a plenitude daquele que enche tudo, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que a gente pensa assim, Jesus, ele é pleno. Jesus não precisa de mais nada, ele é Deus, ele é suficiente. Mas olha só o que ele escolheu. Ele escolheu fazer com que a igreja fosse a plenitude dele. Ele é o cabeça, mas a cabeça ela não pode ficar sozinha. A cabeça precisa do corpo. E isso foi a forma como Deus escolheu. Olha o privilégio que ele nos deu de sermos participantes dessa vida. Não é meramente um Deus que criou todas as coisas e colocou ali as suas criaturas, ele é Deus todo-poderoso, e nós sabemos disso. Mas muito mais do que isso, ele nos trouxe, para a sua mesa, para sermos participantes dessa obra. Então, nós somos ativos nesse processo. É o corpo que está em movimento de acordo com a ordem que vem
da cabeça, que é Cristo. Então, e esse corpo, a palavra fala também, lá em Romanos 12, que ele é um só corpo. É uma igreja que ela está em toda parte, em todo lugar. Ah, mas nós temos nomes diferentes, nós temos placas diferentes, mas isso não muda em nada. Isso não é problema, Amém. não é. Nós somos diferentes, temos práticas diferentes, uns são de uma forma, outros são de outra, mas a realidade é que como o Senhor nos olha, como o Senhor nos enxerga? O Senhor nos enxerga como um só povo. E é muito interessante assim de como Deus nos vê. Lá em Colossenses fala assim de que para que nós possamos olhar do alto, onde Cristo está assentado. E aí, quando fala desse alto, esse olhar de Deus do alto, eu sempre me lembro viajando de avião. E aí, quando chegando numa cidade, por exemplo, em São Paulo, aqueles prédios enormes, e quando a gente está na cidade, a gente olha assim, é aquela coisa monstruosa, tudo grandioso, aquela loucura, aquela velocidade, e a gente se sente pequenininho, né, dentro de toda essa grandiosidade. Mas viajando de avião, aí quando eu olhei para a janelinha e via aquela cidade pequenininha, e eu fiquei pensando nisso. Quando a gente olha de cima, a visão é totalmente diferente. Quando a gente está mergulhado em nossos problemas, nas dificuldades, é com o irmão, é com o pastor, e essas coisas acontecem, porque quanto mais próximo nós estamos, maior a chance de frustração, porque certamente as pessoas vão errar conosco. Os nossos pais, os nossos líderes, os nossos pastores. E os erros estão aí. Mas graças a Deus que o Senhor ele sempre nos dá a oportunidade de conserto. Ele nos deu o perdão. Então é esse grande instrumento, essa chave, né, do perdoar, do pedir perdão, e sempre dá para consertar. E a Amém. gente Muitas vezes a gente fica muito focado nos problemas. Gente, mas olha só a divisão da igreja, olha o que estão falando, olha os problemas, e porque a gente está dentro da panela, né? Mas o Senhor, ele olha de cima, a visão de Deus, todos esses problemas grandiosos, aqueles prédios enormes de São Paulo, para Deus tudo isso é muito pequenininho. Ele olha, ele fala, meus filhos estão aprendendo. Então, eles não se turbe o vosso coração. Calma, não andeis ansiosos, né? E a gente fica tão preocupado, tão, né, vivendo as nossas dificuldades. E o Senhor, ele olha de cima e sabe o que ele vê? Ele vê uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, a noiva dele. É quem ele Amém. a menina dos olhos, Deus ele olha para a igreja e ele vê beleza. A gente fica caçando os problemas, né? Muitas vezes a gente só olha por esse lado. Mas como Deus enxerga? E aí Deus ele está preparando, ele está adornando a sua noiva para o grande dia, para o casamento, em que ele é o noivo, Jesus Cristo, e nós a noiva, que aguardamos por esse dia das bodas do Cordeiro, né? Então, olha só, nós somos o corpo, a igreja é a noiva do Senhor. A igreja é a família de Deus. Deus agora, nós cantamos aqui, eu cantei o cântico do Ademar de Campos, que fala que eu tenho agora amigos, família, muitos irmãos, e de fato é uma maravilha, queridos. Sabe, não tem eu vejo como um grande milagre. Por exemplo,
eu eu viajo e muitas vezes eu sou recebido na casa de irmãos que eu nunca vi na vida. E esses irmãos me recebem como se eu fosse filho deles. E parece que a gente já se conhece há tanto tempo e eu vejo isso como um grande milagre, sabe? Aquilo que Deus e o próprio Jesus ensinou sobre a hospitalidade, o Espírito Santo gera isso. Então são coisas simples que a gente vai experimentando e que a gente fala, cara, olha só o que seria a minha vida? Como diz o Asaf Borba, ele tem um cântico também, eu não sei o que seria da minha Da minha vida vida. sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus. Acho que deu uma travadinha ali. Acho que deu uma travadinha aí, né? Mas sem amigos que com o amor de Jesus mudaram o meu coração. Então, assim, realmente, a gente recebe desse amor de Deus e ainda vem uma. Acho que travou de novo, né? Mas agora voltou. Então, que tremendo é, sabe? E a gente olha para a palavra lá, aquilo que os irmãos viviam, aquela comunhão, aquela coisa próxima, né? As casas sendo abertas e as pessoas comendo junto. Então, é algo muito tremendo, né, Mônica? Essa. Ixi, deu uma travadinha de novo. E assim, e ainda em Efésios, uma outra coisa importante também, lá no capítulo 3 de Efésios, fala que no versículo 10, diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos príncipes. Travou de novo. Deu uma travadinha de novo. Ó, Senhor, abençoe em nome de Jesus. Mas pode falando. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne potestade. Olha que interessante, quando fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Opa, Acho que voltou agora, né? Deu uma. oi. Voltou agora. Eita, eita. Acho que Peraí. agora deu uma melhorada, né? Deu uma. Travou de novo, Juninho. Ver aqui os comentários. Opa, pronto. Agora deu. Então, aqui eu estava falando sobre a multiforme sabedoria de Deus. Esse Deus que é pleno, esse Deus que é infinito em sabedoria e tem vários aspectos, sabe? O Deus ele tem vários, inúmeros atributos. E olha o que ele diz, que a igreja, ela, cadê? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, Amém. olha que interessante. Esse povo escolhido, ele expressa essa glória, esses atributos de Deus em vários aspectos. E olha que interessante, fala quando fala que nós somos corpo,
e somos membros uns dos outros, e cada membro tem uma função. O Senhor, ele repartiu dons diferentes, ministérios, características, cada um tem um jeito, tem uma forma, sejam dons naturais, sejam dons espirituais também, né? O Senhor, ele vai repartindo à medida de cada um. Então, todos nós temos uma porção de Deus. E o Amém. legal é isso, que Deus, ele reparte a cada um de maneira diferente. Para quê? Porque ninguém é pleno por si só. Não existe isso. Olha só, inclusive em Efésios 3,19, ele fala sobre o amor de Deus, da largura, da profundidade. E aí ele diz aqui no 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Queridos, quando Deus está falando, quando Paulo está dizendo isso aqui é uma oração de Paulo. E Paulo está fazendo uma oração pela igreja. Então, quando ele está dizendo aqui a respeito de que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ele não está falando do indivíduo, mas ele está falando de corpo. O Senhor, a multiforme sabedoria de Deus se expressando de inúmeras maneiras, de várias formas, de Amém. porções e medidas dadas pelo Senhor. Né? Tem uma frase do Calvino, que ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, ele fala que nenhum membro do corpo de Cristo recebe uma tal perfeição que o torne apto a suprir suas próprias necessidades sem a assistência dos outros. Então, o porquê que Deus dá medidas diferentes, dons diferentes? Para quê? Para que a gente possa necessitar uns dos outros. Não Amém. dá sozinho. Glória a Não é Deus. possível. Né? E isso aqui é legal. Vou tirar Eu aqui. tenho vivido esse tempo de pandemia, e é que a gente acabou ficando mais dentro de casa, o contato muito menor, né, com os irmãos, como a gente está sempre acostumado. E algo importante, assim, algumas lições que a gente foi aprendendo nesse tempo. Primeiro, é de que a igreja ela está presente dentro de casa, onde dois ou três Sim. estão, o Senhor está presente. Então, começa ali na família. A importância de valorizar esse tempo com esposa, com filhos, né? E a gente às vezes vai deixando de lado, vai sendo consumido pela rotina, né? Uhum. Então trouxe essa lição, mas uma lição importante também é de que como que a gente precisa dos irmãos. Mônica, algumas situações aqui dentro da nossa casa, dificuldades nossas, porque no relacionamento, de situações que iam aparecendo, e eu não me vi capaz de suprir sozinho as necessidades da minha esposa, da minha filha, de conseguir administrar tudo isso sozinho dentro de casa. Eu vi o quanto que eu preciso dos irmãos, o quanto que a gente precisa Aleluia. compartilhar as nossas dificuldades com os outros, pedir ajuda, e como que é bênção. Como É que isso verdade. um renovo, traz vida para a gente, né? Então, de fato, por que que Deus ele reparte a cada um? Né? Porque nós precisamos uns dos outros, nós não nos bastamos em nós mesmos. E isso é tremendo, isso é bom. Então, o que eu quero deixar para quem Falta está 5 minutos. é exatamente essa alegria de sermos participantes da vida de Deus, de Amém. sermos igreja, de sermos corpo, aonde você está reunindo, aonde finca ali os seus pés, problemas a gente vai encontrar, vamos ter. Ô, Mas, Juninho, sabe, oi, sobre isso que você falou agora, problemas nós vamos encontrar. Eu lembrei que no começo da minha conversão,
eu vi algumas coisas e eu comecei a questionar Deus, né? E é interessante que eu tive uma experiência com Deus e Deus falou assim comigo, né? Que como você falou, nós homens somos falhos, só que Deus me ensinou uma coisa, que os nossos olhos, ele tem que estar fixo em Cristo Jesus. Eu não tenho que estar com meus olhos no Juninho, né? Eu não tenho que estar com meus olhos em Rogério, mas eu tenho que estar com meus olhos em Cristo Jesus. Se eu tiver com meus olhos em Cristo Jesus, eu vou conseguir ver a dificuldade do Val Júnior de uma maneira totalmente diferente do que a minha natural, né? Então, meus olhos precisam estar em Cristo Jesus, né? Porque dificuldade todo mundo vai ter, né? Os discípulos que andavam diretamente com Jesus tinha. Olha Pedro, né? Até mesmo Paulo, né? Que é um homem tão forte, tão inteligente, também, se a gente for olhar, ele também teve, né? Mas os olhos desses homens estavam em Cristo Jesus, né? Imagine Pedro quando Deus falou para ele: Pedro, Satanás quis ir andar com você. Eu que não deixei, Pedro. Pedro, aparta-se de mim, Satanás. Então, assim, Pedro poderia olhar para Jesus, quem é esse homem? Achar que é maior, que é isso, que é aquilo, mas não. Pedro continuou caminhando com Jesus, porque os olhos dele estavam em Cristo. Jesus estava muito mais além. Estava muito mais além, né? Então, assim, que nossos olhos também possam estar em Cristo Jesus, né, Juninho? Que aí fica mais Amém. fácil, né? Amém. E eu queria terminar com um cântico que Deus trouxe para a gente aqui em Teixeira, Amém. que fala sobre isso. Se o título dele é A Igreja é Linda. É como Deus olha essa noiva dele, sem máculas, sem ruga. É o olhar de Deus. Ele se agrada. Ele tem Amém. desejo pela sua noiva. Amém. E nós somos esse povo de Deus. Nós somos esses Amém. amados do Senhor, né? Que Amém. amamos uns aos outros. Então, Amém. pode ser, Mônica? A gente Pode, louvando? com Tempo certeza, por ainda? favor. Eu Dá acho, tempo deixa eu ver ainda? aqui, dá. Deixa eu ver, dá tempo ainda, ainda tem 3 minutinhos, Tá dá joia, vamos tempo. lá. É até outra coisa assim que você. Espero que dê tempo, porque, tipo assim, é outra coisa também da noiva que você falou, quando você estava falando sobre isso, que Deus vê a noiva pura, sem mácula, sem ruga, eu fiquei pensando, sabe, um casamento mesmo, quando o noivo está no altar, né, você casou, quando você viu a Tuane, por exemplo, olhando aos olhos humanos, com certeza a Tuane tem algumas dificuldades, eu tenho dificuldades, mas quando o Rogério me esperou ali no altar, que ele olhou para mim com a noiva, eu tenho certeza que ele não viu as minhas dificuldades. Eu tenho certeza que você, quando estava ali esperando a Tuane entrar, você não olhou para a dificuldade dela, mas você viu ela linda, sem máculas, sem ruga. Tipo assim, essa é minha noiva. Né? Então, ai, que lindo, gente, que me arrepio. Então, eu fico olhando também Deus, a gente como noiva entrando e Deus olhando pra gente, sem máculas, sem ruga, mesmo sabendo que a gente tem todas essas limitações, dificuldades, mas Deus nos vendo entrar assim, como a linda noiva do Senhor. Isso é tremendo. Amém. Falar, Juninho. Vamos lá. Fui achado por ti, Senhor, e envolvido no teu amor. No poder do teu Santo Espírito, sou filho de Deus. E agora não estou só, tenho a igreja ao meu redor, a mais pura e bela imagem do Filho de Deus. E a igreja É é linda, tão tão linda. linda. É a É a noiva noiva do do Senhor, Senhor, cheia de cheia de vida. vida. Não é organização, nem cultura ou religião. É um corpo em movimento, trazendo salvação. Muitos podem até não crer, Ai, eu fiquei um mas tempo é não assim sair, o talvez. Senhor a vê. Desejada e santificada, que sabe qual é a sua missão. A igreja é linda, tão linda. É a noiva do Senhor,
cheia de vida. A igreja é linda, tão linda. É a noiva do Senhor, cheia de vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Juninho, que lindo. Glória a Deus. Essa canção, assim, acho que a letra mesmo foi dada pelo Senhor, mesmo veio do céu, porque eu acho essa letra linda, né? Vocês precisam gravar esse louvor, né? Colocar nas plataformas pra gente ouvir, porque é um louvor que dá vontade de cantar o tempo todo, assim. Louvado seja Deus. Juninho, eu queria que você pedir você para estar orando agora por nós, pelos aqueles ainda que vão ouvir, né? Que sempre fica gravado, vai estar disponível também no YouTube. Então, assim, ora não só por nós agora, para aqueles que estão ouvindo agora, mas para aqueles que ainda vão ouvir, né? E eu quero profetizar mesmo, assim, que essa live de hoje, ela vai ser uma live frutífera, que vai alcançar muitos, em nome de Jesus, que vai abrir muito entendimento, né, do que é a igreja do Senhor, o que é Jesus em nós, o que é a noiva do Senhor. Em nome de Jesus, assim, eu quero declarar mesmo, né, que foi tão bênção, pelo menos para mim, assim, foi maravilhoso, Juninho, aprendi muito, foi super gratificante, né, então ora aí por nós. Amém. Senhor Jesus, em primeiro lugar, queremos te agradecer, Pai, por esse Amém. privilégio de sermos participantes da sua obra, Pai, de sermos chamados para o teu relacionamento, para perto do Senhor, por saber que o teu Espírito Santo habita dentro de nós, que alegria, Pai, que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos. E, Paizinho, nós queremos aqui te dar honra, te dar glória, e eu quero pedir por todos aqueles que estão ouvindo aqui, que o Senhor possa estar revelando, Pai, da tua palavra, da tua graça, dessa vida em comunhão, da preciosidade que é, do poder que existe, Senhor, na autoridade da tua igreja, né? Senhor, em nome de Jesus, que todos aqueles que passam por dificuldades, né? Que o Senhor possa estar trazendo, Pai, a tua graça, perdão, a misericórdia, renovando o amor, né? E, Senhor, nós queremos, como igreja do Senhor, continuar avançando, Pai, avançando dentro da missão que nos foi dada, de viver essa tua vida aqui na terra. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, Juninho. Muito obrigada, querido, assim, por esse estudo. Foi muito bom, maravilhoso. Que o Senhor possa estar mesmo te abençoando, abençoando sua casa, abençoando sua família, no nome de Jesus, viu? Muito grata a Deus pela sua vida. Obrigada, Tutu, Lívia, né? Porque para você estar aqui também, ela tá dando toda a cobertura lá com a Lívia, né? E também tem que ter toda essa cumplicidade como casal. Então, assim, muito obrigada. Tutu, beijo, amo você. Viu? Obrigada, Juninho. Valeu, Mônica. Senhor te abençoe. Amém. Gente, assim, quero louvar a Deus por vocês, né? Muito bom, né, ter vocês aqui mais uma vez, ouvindo um pouquinho. Então vai estar gravado depois no YouTube, vai estar disponível também aqui, depois se quiserem mandar para alguém, né? Foi um prazer. Val, beijo para Val lá em Vitória. Gente, muitos irmãos amados passaram por aqui. Eu vi até uma amiga lá do Prado, gente, na Bahia, que amor. Tânia, lá do Prado, beijo para você, que o Senhor te abençoe, viu? Muito bom, gente, que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus e fiquem na paz.